السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Inshallah, hoje vamos aprender o que anula o jejum. O muçulmano, na sua adoração, ele tem que saber o mínimo para praticar a adoração de forma correta. Então, conhecimento básico para que você consiga praticar sua oração, jejum, caridade obrigatória, peregrinação. É uma obrigação. Esse conhecimento para você é uma obrigação. Seja você médico, engenheiro, advogado, qualquer função, você tem que buscar esse conhecimento básico na religião. Você não pode desconhecer ou não pode ignorar essas informações básicas. Por quê? Porque se você não conhece, não sabe essas informações, você vai praticar a adoração de forma errada. Então porque entre as condições que Allah aceita a sua adoração, que a sua adoração feita ou fica ou praticada de forma correta, como Allah subhanahu wa ta'ala te ordenou e como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou. Então o jejum no Islã tem, como nós falamos antes, tem condições, tem regras. Entre as regras do jejum tem coisas que anulam, invalidam o jejum, coisas que o jejuador não deve fazer, pois anulam o jejum dele. Então essas coisas são as seguintes: primeiro, comer e beber. Isso é claro, que o jejum é abster-se de comida e bebida. Mas no Islã, comer e beber como? Comer e beber intencionalmente. Se ele comeu por esquecimento ou bebeu água por esquecimento, então ele continua o jejum dele normal e isso não invalida o jejum, porque ele tomou água por esquecimento, não tomou intencionalmente. Outra coisa, abster-se de comida e bebidas em relações sexuais tem período. Então nós quando falamos comer e beber anula o jejum, não significa que comer e beber na noite. Não, claro que na noite é permitido. Então desde a alvorada até o pôr do sol, esse período, qualquer comida, seja pouca ou muita, água pouco ou muito, invalida o jejum. Nesse período, nesse tempo, desde a alvorada até o pôr do sol. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Alcorão Sagrado, no capítulo 2, no versículo 187, ele disse: comer e beber seja permitido, até que se distinga o fio branco, a luz da aurora, do preto, a escuridão da noite. حتى يتبين لكم, até que fica claro para vocês podem diferenciar, distinguir entre fio branco, خيط الأبيض من الخيط الأسود, do fio preto, ou seja, da luz da aurora, distinguir da escuridão da noite. Isso normalmente no horário do Fajr. Hoje normalmente é 4h35 e assim, mais ou menos. Então nós devemos seguir o horário que nós já enviamos para todos vocês. Então, no caso alguém comer ou beber por esquecimento, como nós falamos, ele tem que continuar o jejum dele, mas ele tem que parar no momento.
fala assim, eu esqueci, mas lembrou e ficou comendo ou bebendo. Não, esqueceu. Você tem que parar quando você lembrar, para. Se você comeu 2 pratos, não tem problema, esquecendo. Entenderam? Então, قال في الحديث من أكل وشرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. Então, se ele comeu por esquecimento, porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe que você está esquecendo ou não. Então, nós devemos prestar atenção com isso. E tem coisas, entre as coisas que anulam o jejum, o que está dentro do significado de comida e bebida. Tem coisas, não são comidas e bebidas, mas dentro do significado, soro, injeções intravenosas com substâncias nutritivas que são aplicadas no corpo. Então, essas coisas, por deficiência de sais ou anemia, por exemplo, essas coisas que têm alimentação, soro, e tem alimentação, anula também o jejum. Transformação de sangue anula o jejum. Fumar também anula o jejum. Então, assim, essas coisas anulam o jejum. Entre as coisas que anulam o jejum, a ejaculação voluntária anula o jejum. Provar vômito também anula o jejum. Mas se o vômito involuntariamente ou não é voluntariamente, o vômito, então não anula o jejum. Mas se ele intencionou e colocou, por exemplo, o dedo na boca e vomitou, então esse anula o jejum. Menstruação, al-hayd, menstruação e pós-parto, sangramento do pós-parto, nifas, esses dois anulam o jejum. E a mulher tem que deixar de jejum, porque ela não pode, é proibido se ela continuar jejuando. Ela tem que intencionar que não está jejuando, ou comer uma coisa, beber água ou assim. Tem uma coisa importante, uma observação, nota, a intenção, vocês já sabem que a intenção é um pilar do jejum, nós devemos intencionar. Se alguém intencionou que vai quebrar o jejum dele, mas durante o dia não comeu nada, nem bebeu água, nem fazer nada das coisas que anulam o jejum, mas só ele intencionou no coração, o jejum dele inválido, anulado. Por exemplo, você está andando no caminho, está com muita sede, pensou no seu coração, você assim falou: se eu encontrar água, eu vou beber. Mas você não encontrou água e continua jejuando até o pôr do sol. Você tem que recuperar esse dia, porque você não está jejuando esse dia, porque você já intencionou que vai quebrar seu jejum. Isso é importante também para os viajantes. Para o viajante, se ele quer quebrar o jejum, porque é permitido para ele não jejuar, mas se ele quer jejuar, ele não pode intencionar no caminho que vai quebrar o jejum, mas depois não encontra um restaurante e fala: eu vou continuar para outra cidade. Continua para outra cidade e aqui falta 1 hora para o pôr do sol. Vou continuar mais. Continuou, chegou até o destino dele e já pôr do sol, Maghrib. Mas ele já intencionou lá antes que vai quebrar o jejum.
então o jejum dele inválido e anulado. Então a intenção é importante, porque as boas ações, as ações no Islã são construídas acima com base da intenção. Se a intenção não existe ou mudada, você mudou a sua intenção, então não vale seu jejum, nem sua oração, nem qualquer outra ação. Então a intenção é um pilar e tem sábios que dizem que é uma condição, porque a condição fica antes e o pilar fica dentro da ação. Quando nós falamos um pilar, porque dentro, alguns sábios dizem não é pilar, é uma condição, porque a intenção antes. Mas tudo correto, mas a intenção é uma coisa necessária para que nós não podemos deixar de intencionar sobre nossa adoração para que agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. E isso também é importante depois do Ramadã, a intenção, se você está jejuando obrigatório ou voluntário, você tem que saber isso. Está jejuando jejum obrigatório ou voluntário, isso depois do Ramadã. Se você quebrou um dia ou 2 dias, você vai recuperar depois do Ramadã, mas você tem que intencionar que esses 2 dias são aqueles 2 dias que você faltou do Ramadã. Na caridade obrigatória também, você está pagando para um pobre necessitado, mas você fala assim, esse é da minha caridade. Não, você tem que contar a sua caridade, quanto é caridade. Sua caridade obrigatória quanto sai? Acima do seu dinheiro que você tem. Quanto? R$1.000? Então você tem que pagar R$1.000. Não fale assim, eu vou pagar assim, do meu bolso vai assim. Seja R$1.000, 1.050. Não, você tem que intencionar que esse R$1.000 da caridade obrigatória. Se você quer voluntariamente fazer sadaqah, caridade voluntária, você tem que diferenciar ou saber o valor de sadaqah voluntária e o valor de sadaqah de caridade obrigatória. Barakallahu fikum, que Deus abençoe todos vocês. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.